Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje, disciplina de gestão empresarial. Me apresentando aqui rápido, meu nome é Lidaias Mariano, sou bacharel em administração, com pós-graduação em auditoria e controladoria. Na próxima aula a gente conversa mais um pouco, se conhece mais e vamos dar sequência. Aqui eu estou deixando o meu e-mail e o meu WhatsApp, eu já estou no grupo da equipe. E aí vamos dar sequência. O que a gente vai estudar nesse período, nessa disciplina? Iremos conhecer a história da teoria da administração, os fundamentos da administração, a era clássica, a Revolução Industrial, teorias administrativas, abordagem científica, abordagem clássica, abordagem burocrática, abordagem de relações humanas e escola japonesa. Estes aqui são um dos pilares que a gente vai estar dando início à nossa aula para entender como que surge a administração. São muitos os assuntos que a gente vai ter durante esse período. E a gente continua com a abordagem contemporânea, depois o estado atual da teoria administrativa, como é que essa teoria está nos dias atuais, as perspectivas futuras da administração, as empresas como organizações sociais, os objetivos das empresas, os recursos das empresas, os níveis das empresas, que é institucional, intermediário e operacional. A gente vai ver isso com mais riqueza de detalhe. E aí iremos continuar estudando como se nós tivéssemos essa disciplina dividida em dois módulos. O primeiro módulo é aquela parte da teoria da administração, e nesse segundo os conceitos e princípios do planejamento. Um assunto de grande importância para o curso de vocês e para a formação, que é o planejamento estratégico, a determinação dos objetivos empresariais, análise das condições ambientais, análise organizacional, formulação de alternativas estratégicas, implementação do planejamento estratégico por meio do planejamento tático, e o operacional. A gente vai conhecer a análise de SWOT, uma ferramenta muito importante dentro da administração. Iremos também conhecer a importância dos stakeholders, a importância da análise do ambiente interno e externo para uma organização, econômico, legal, tecnológico, demográfico, social, tático, processo decisorial, implementação, como implementar, e definição de metas e opções estratégicas. E ainda vamos dar sequência sobre planos de ação operacional, os tipos de plano, fluxogramas, cronogramas, plano diretor, função da administração, o PODC, que é o Planejamento, Organização, Direção e Controle. Inclusive, na aula de hoje a gente já vai trazer um pouco sobre esse conteúdo. Organização da ação empresarial, organização formal e informal, organização como função administrativa e estrutura organizacional. E a gente vai continuar dando sequência na formalização, centralização, integração, amplitude de controle, organograma, departamentalização, as principais áreas das organizações, que são recursos humanos, produção, marketing, comercial, financeiro e contábil. E vamos finalizar com o Manual de Procedimentos Políticas e Contexto Histórico da Qualidade nas Organizações, as certificações internacionais, muito importante esse conteúdo, que são as ferramentas da qualidade, o ciclo PDCA,
5W2H, que é uma ferramenta também muito utilizada, os 5S. A qualidade total aí a gente vai ter a ISO 9000, ISO 14000 e finalizamos com ISO 26000. Então, assim, de início, tudo isso que eu repassei para vocês é a parte de o conteúdo que a gente tem a estudar durante esse período com essa disciplina. É muito conteúdo, mas a gente vai conseguir ver todo dentro do prazo para poder vocês obterem todo esse conhecimento. E aí a gente vai iniciar para conhecer mais sobre o início dessa disciplina, o que é uma organização. Uma organização é um sistema de recursos que procura realizar algum objetivo ou conjunto de objetivos. Vamos lá. O que é uma organização? É um sistema de recursos que procura realizar algum objetivo ou conjunto de objetivos. Então, sendo mais claro como que isso acontece. Nós temos aqui recursos de um lado e temos objetivos de outro. Quais recursos a organização precisa para passar por esse processo dentro desse sistema para alcançar os objetivos? Eu vou ter aí os recursos humanos, que aí nós temos o que? As pessoas. Recursos materiais, que nós teremos aí as matérias-primas. Recursos financeiros, é essencial para que a gente possa adquirir a matéria-prima. O espaço, ou seja, onde está localizada essa organização. E o tempo, para que possa acontecer isso, que vai ser justamente o quê? Um processo de transformação. E dentro desse processo, para ter essa transformação, a gente precisa ter a divisão do trabalho. Então, recapitulando, a organização utiliza recursos. Quais são esses recursos? Humanos, materiais, financeiros, espaço e tempo, que vai passar pelo processo de transformação e que dentro desse contexto de processo de transformação eu tenho que ter a divisão do trabalho. Eu tenho que dividir quem vai fazer o que para que eu possa alcançar os meus objetivos. Que esses objetivos eles serão finalizados entre produtos ou serviços. Se eu estou trabalhando com a empresa que produz, há um exemplo da nossa cidade, exemplo a Dakota. A Dakota é uma organização que produz produtos. Então, quais são os recursos dela? Humano, que são as pessoas que ela emprega, o material, que é a matéria-prima, o recurso financeiro para adquirir tanto material quanto pagar funcionário, o espaço, a localização onde a Dakota se encontra, o tempo, qual a carga horária de cada colaborador para produzir. E aí, para ele produzir e transformar os calçados, ele precisa estar dividido. Cada colaborador tem uma função dentro dessa divisão para poder chegar ao final, que é o produto. E aí, quando a gente se trata de serviço, nós temos a exemplo o nosso próprio colégio. Trabalha com serviço. Ele utiliza pessoas, materiais, recursos, espaço e tempo, que passa pelo processo de divisão também e transformação, para que no final eu tenha os serviços como meu resultado de objetivos. E aí a gente dá sequência. A missão. Eu estou trazendo já o tema de missão para esse início, porque é de suma importância ele dentro desse nosso contexto. O que é missão? Missão é a finalidade da existência de uma organização. É aquilo que dá direção e significado a essa existência. A missão da organização está ligada diretamente aos seus objetivos institucionais, motivo pelos quais foi criada a medida que representa a razão de ser. Quando a gente começar a ver no próximo slide visão,
a gente vai ter mais uma claridade de não confundir. Muita gente confunde missão com visão. A missão da organização ela está muito mais relacionada ao que representa, porque essa empresa existe, porque ela tem uma missão. E aí quando a gente diz que tem uma missão, a gente entende de missão de cumprir algo, correto? Então essa empresa ela tem uma missão de existência. E aí a gente traz um exemplo de missão claro, que é do colégio. O Colégio Politécnico cumprirá uma função substancial no contexto social, atuando como agente de difusão de conhecimento voltado para os interesses da sociedade e aquisição de habilidades, atitudes e valores na formação básica do cidadão. Então, a razão de ser do colégio é justamente isso. É um agente de difusão de conhecimento voltado para o interesse da sociedade e a aquisição de habilidades, ou seja, ela vai oferecer o quê? Habilidades e atitudes e valores na formação básica do cidadão. Então aqui é um exemplo de missão do colégio. E aí a gente chega a visão e valores. O que é visão? Visão é o sonho da organização. É aquilo que se espera ser num determinado tempo e espaço. Isso aqui são duas características que vai justamente fazer essa separação entre missão e visão. Porque visão, algumas você não vai ver ela bem explícita, mas num contexto mais bem conceituado, a visão de uma empresa ela vai ter sempre tempo e espaço. Vamos lá. A visão é um plano, é uma ideia mental que descreve o que a organização quer realizar objetivamente nos próximos anos de sua existência. Então aqui nós temos uma coisa já. Nós já temos aqui tempo. O tempo, que é justamente o quê? O tempo que essa empresa tem para realizar essa visão. Ok? A missão é algo perene, sustentável, enquanto a visão é mutável por natureza. Ou seja, a razão de ser do colégio vai permanecer, sempre oferecer aquilo que se prega dentro da sua missão. Mas a visão ela é mutável, ou seja, ela vai mudar com a natureza e com o tempo. Por exemplo, se nós temos uma visão de que se tornar daqui até o ano de 2025 um colégio referência na região do Vale do Jaguaribe. Então aí nós temos duas características, tempo e espaço. Quando eu digo tempo, é até 2025. E quando eu falo espaço, é na região onde vai estar Jaguaribe. Então, a visão ela tem essas duas características, tempo e espaço. E ela é mutável, ela vai mudar. Quando chegar a 2025, que a empresa obtiver alcançado essa visão, esse objetivo de forma mais ampla, ela vai ter que reescrever uma nova visão. Enquanto que a missão ela vai permanecer. Continuando, algo concreto a ser alcançado, que é como eu falei. A visão deve ser inspiradora, tem que ser muito bem clara e concisa, de modo que todos a sintam. Quem é esse todo? É o cliente? Não necessariamente. Esse todos é justamente o colaborador que faz parte do grupo. Essa visão tem que estar muito bem clara para o colaborador. E aí a gente dá sequência com valores. E aí eu trouxe também a visão do colégio. Tem como visão no futuro, olha aqui, ó. Aqui é tempo de forma disfarçada, no futuro. Não, ele não delimitou qual é
essa data, mas é visão no futuro ser reconhecida como um centro de excelência, além da educação básica na oferta de cursos técnicos nas áreas de saúde, ambiente, gestão e negócio. Esta visão de futuro transformará o Colégio Politécnico em um centro educacional de referência onde o aluno termina o ensino médio como profissional. Ok? Então aqui a gente tem espaço, porque qual que é o espaço? É o próprio onde o colégio está para ser referência dentro daquele ambiente. E temos tempo quando ele fala visão do futuro. Então esse é um exemplo de visão trazendo aqui para do colégio. E aí a gente vai falar de valores. Valores representam os princípios éticos que norteiam todas as suas ações. Normalmente os valores compõem-se de regras morais que simbolizam os atos de seus fundadores, importante isso aqui, administradores e colaboradores em geral. O que são valores? Valores são os princípios éticos que aquela organização tem. E daí elas devem simbolizar ato dos seus fundadores. Quando eu digo ato de seus fundadores, porque nos valores de uma empresa, um colaborador que tem uma dúvida de resolver uma determinada situação, ele pode lembrar dos valores da empresa, porque os valores devem refletir um ato do colaborador. Por exemplo, se eu tenho uma empresa onde um dos fundadores dessa empresa é uma pessoa leal, é uma pessoa confiável. Então, esse valor ela deve estar bem explícito para o colaborador, porque o colaborador deve se nortear pelos valores da empresa e ele tem que seguir o mesmo exemplo do que foram os fundadores, ou são os fundadores, e fazer com que esses valores possam serem colocados em práticas. E aí a gente tem vários valores dentro de uma organização, dependendo dela, né? Vai ter, por exemplo, fidelidade, sinceridade, honestidade, são valores que compõem a maioria das organizações. E aí vai de cada organização como que vai estar explícito esses princípios éticos para que os colaboradores possam seguir. Ok, então a gente viu o que é uma organização, como é que se dá o processo para se alcançar os objetivos. E aí a gente está vendo, vimos missão, visão e valores. E vamos agora checar dois conceitos muito importantes dentro da administração, que é eficiência e eficácia. Eficácia é quando a organização realiza seus objetivos. Eficiência é quando a organização utiliza produtivamente ou de forma econômica seus recursos. E aí a gente vai ter aqui uma tabela onde a gente vai estar diferenciando uma da outra. Eficiência, ausência de desperdício. Eficácia, capacidade de realizar resultados. Eficiência, uso econômico de recursos. E eficácia, grau de realização dos objetivos. Eficiência, menor quantidade de recursos para produzir mais resultado. E eficácia, capacidade de resolver problemas. Enquanto a eficiência aqui, eu utilizo menor quantidade de recursos para produzir resultado, ou seja, eu vou realizar, vamos contextualizar aqui. Eu quero ser uma dona de casa e quer fazer um bolo, né? Então, ela vai utilizar, ela sendo eficiente, né? Ela vai utilizar uma quantidade menor para produzir mais bolo com mais resultado. Enquanto a eficácia, ela vai ter o quê? Ela vai ter a capacidade de resolver problemas. Ela tem um pensamento, ela vai além da eficiência.
você pode ser eficiente e não ser eficaz. Mas para você ser eficaz, você tem que ser eficiente. Ok? A gente vai se aprofundar mais nesses dois conceitos no decorrer do curso. E aí a gente chega no que é administração. Eu vou estar trazendo aqui alguns conceitos de alguns escritores importantes da administração, como o Maximiano. Ele diz que o que é administração? É um processo dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de recursos para possibilitar a realização de objetivos. A gente consegue ver dentro desse conceito que ele traz um pouco do que a gente viu de organização. É um processo dinâmico de tomar decisões sobre a utilização de recursos para possibilitar a realização de objetivos. Então aqui, o que é que ele diz? É um processo dinâmico que faz o quê? Que toma decisões. Decisões sobre o quê? Sobre como utilizar recursos. E para que utilizar esses recursos? Para se realizar os objetivos. Se a gente trocar a administração por organização, a gente vai ver a seguinte coisa. A gente vai ver que, enquanto a organização realiza isso aqui, o que faz a administração? Ela faz com que isso aconteça. Por quê? Porque ela toma a decisão, utilizar o recurso para alcançar os objetivos. Compreendido? Na organização, eu tenho o processo de recursos e eu tenho, do outro lado, objetivos a serem cumpridos. E dentro desse meio termo, eu tenho exatamente o quê? Eu tenho os processos. O que é que eu estou querendo dizer com o conceito de administração? Que a administração, ela que vai tomar essas decisões de quais recursos eu vou utilizar, quantas pessoas se vai contratar, quanto que precisa de matéria-prima e etc. E aqui dentro dos processos, a divisão. Quem vai fazer o quê para se chegar a esse objetivo aqui, que é produtos ou serviços. Então, aqui eu tenho um exemplo de organização que, para o conceito de administração, é quem vai tomar essa decisão sobre todo esse processo da organização. Compreendido? E aí, a gente vai ter mais um conceito de administração aqui. Só um momentinho. Vamos lá. E aí a gente tem o Chiavenato, muito conhecido. O que ele diz? Ele diz que a administração é a condução racional das atividades de uma organização. Olha aí a organização aparecendo. Seja ela lucrativa ou não lucrativa. A administração trata do quê? Do planejamento, da organização, da direção e do controle de todas as atividades que ocorrem dentro de uma organização. Vamos lá tentar entender isso aqui. O que o Chiavenato diz? A administração é a condução racional, ou seja, é uma decisão racional das atividades dentro de uma organização, ou seja, dentro de uma empresa. Essa empresa pode ser lucrativa ou não lucrativa. Aí você pode até estar se questionando. Uma empresa que não tem lucro, aí sim, a gente tem que lembrar que nós temos as organizações sem fins lucrativos
né? Que ela tem os objetivos que é fazer com que, por exemplo, as exemplos sem fins lucrativos, nós temos os asilos, nós temos as casas de recuperação. São empresas que têm toda uma estrutura, todo um planejamento, que utiliza recursos humanos, financeiros, materiais, mas que no final ela não vai ter o objetivo de lucro, é sem fins lucrativos. O objetivo ali é conseguir recuperar aquelas pessoas ou trazer mais uma vida melhor para aquelas pessoas, ok? Então, se pergunta, toda empresa é lucrativa? Não, tem empresas sem fins lucrativos. Então, a administração ela trata do planejamento, se planeja primeiro, se organiza o que planejou, se toma a decisão de quem é que vai dirigir e o controle, que é o mais importante. Muitas das vezes numa organização se faz o planejamento, se organiza o que planejou, se decide quem vai fazer e até começa a fazer aqui na direção. Mas aqui no controle aí acaba não acontecendo. E o controle serve com o objetivo de que aquilo que está sendo feito possa ser avaliado e, se há necessidade de autocorreção, se corrigir para se melhorar aquela decisão que foi tomada aqui no planejamento. E muitas das empresas acabam não fazendo essa parte, ok? E aí vamos ver mais um conceito. Esse conceito, eu trouxe esse conceito aqui do dicionário Aurélio, que é que ele diz sobre o que é administração, digamos, ao pé da letra. Vem do latim administratio, que é a ação de administrar, gestão de negócios públicos ou particulares, governo, regência, conjunto de princípios, normas e funções que tem por fim ordenar os fatores de produção e controlar sua produtividade e eficiência. Olha aí, porque a gente trouxe a eficiência dentro desse primeiro momento. Eficiência. Para se obter determinado resultado, prática de princípios, normas, ó, que a gente estudou, né? Já sabemos sobre normas, né? E funções. Quando eu digo normas aqui é quando eu falo de valores, né? Função de administrar, gestão, gerência, pessoal que administra, direção. Enfim, o conceito aqui de administração vai trazer muito a questão da ação, da gestão, né, da função de administrar, da gerência e da direção. E aí vamos dar sequência. Então, o que é administração? Administração vem do latim ad, que significa direção. Tendência para, e do minister, subordinação ou obediência. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui o AD de administração. Esse AD significa direção. Quem está na direção é que está no controle. Pensamos aqui num carro. Quem é que está na direção do carro? Está no controle do barco, né? Digamos assim. E minister é aquele que está subordinado ou obediência. Olha aí. Então, o minister, ele já diz, ó, ele já diz que é alguém que está subordinado ou obediente. Subordinado ou obediente à direção. Então, aqui, quando se pensa de hierarquia, nós temos aqui o topo da pirâmide, a direção, e abaixo nós temos os subordinados, que são obedientes. Então, aqui nós temos, a palavra administração vem desse latim, que significa isso. AD, direção, tendência para, e minister, subordinação ou obediência. E significa aquele que realiza uma função abaixo do comando de outrem. Isto é, aquele que presta um serviço a outro.
Entendido? Então, administração vem do latim ad, direção ou tendência para, e minister, subordinação ou tendência, ou obediência. Significa aquele que realiza uma ação, uma função abaixo do comando de outrem, isto é, aquele que presta um serviço a outro. Ok? Vamos dar sequência aqui. Com o passar do tempo, sofreu transformação no seu significado. Hoje a administração hoje é o que, pessoal? A administração hoje é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. Enquanto que no início a administração significava direção, tendência para subordinação, obediência, hoje, com o passar do tempo, ela sofreu uma transformação no seu significado. Hoje a administração é o processo que planeja, organiza, aquilo que eu estava citando lá, dirige e controla o uso de recursos a fim de alcançar objetivos. Bem claro essa parte, né, que vem se dando sequência ao estudo. Não é isso? Então, vamos continuar aqui. Para se administrar, deve-se. O que deve-se fazer para administrar? Pegando o conceito que a gente estava vendo anteriormente. Para se administrar, deve-se planejar as ideias. É essencial isso aqui. Para se administrar, deve-se planejar as ideias. O que mais? Organizar os recursos. Eu já sei o que planejei. Então agora vamos organizar. Organizar os recursos. E dirigir as pessoas. O PODC está chegando. Então, planeja as ideias, organiza os recursos, dirige as pessoas. Controlar os resultados, ao que eu citei anteriormente, né? A gente até planeja, organiza, dirige no sentido de que passa para que isso aconteça, mas muitas das vezes a gente não controla. E quando não controla, a gente não tem o resultado. Aquilo que não é mensurado não pode ser avaliado, né? Então, tudo tem que ter esse controle, controlar. E na administração, pessoal, isso não é diferente. Na administração, a gente precisa muito e muito controlar, né? Tem que se mensurar. Planejou, organizou, dirigiu, já colocou em prática. Agora é hora da gente chegar com um checklist para a gente ver como é que estão andando aquilo que a gente havia planejado lá no início, né? Para que a gente possa ver como é que estão os resultados. Então, diante disso, administrar é um processo, como eu já tinha dito no início, dinâmico. E esse processo dinâmico, ele envolve o planejamento, ele envolve a organização, ele envolve a direção. Quando eu digo a direção aqui, não é a direção
no sentido da direção da empresa, né? Quando eu falo nessa direção aqui, é a direção de dirigir, quem vai fazer. E o controle. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Planejou, administrar um processo dinâmico de planejamento, né? De suma importância. Planejou, organizou, já dirigiu quem vai fazer, já sabe quem vai fazer, já começou a fazer, então vamos controlar. Na verdade, esse ciclo ele é assim, ó, P, O, D, C. Ele vem nessa daqui. Só que aí, como eu trouxe para cá o principal, por que isso acontece? Porque administrar esse processo dinâmico que envolve o planejamento, envolve a organização, a direção e o controle. Porque no final a gente tem o que, ó? Um objetivo a ser alcançado. Todas as organizações, sejam elas com fins lucrativos ou não lucrativos, ela tem um objetivo a ser alcançado. Por isso que eu trouxe objetivos, né? Então, planejamento envolve o quê? Dentro do processo de administrar, planejar, organizar, dirigir e controlar para chegar aos objetivos. Ok? Dando sequência. Conceituando o processo de administrar. Planejamento. O planejamento é a ferramenta para administrar as relações da organização com o futuro, definir objetivos, atividades e recursos, ok? Então, o que é planejamento? É uma das ferramentas para administrar as relações da organização com o futuro. Uma ferramenta utilizada para administrar as relações da organização com o futuro. Por que ela diz com o futuro? Porque não se planeja agora para se fazer agora. Na maioria das vezes, principalmente quando se trata de planejamento de curto, médio e longo prazo e planejamento estratégico, a gente, principalmente o estratégico, a gente está falando de futuro. Então, por isso que é uma ferramenta para administrar as relações da organização com o futuro, né? Está planejando com algo que vai fazer posterior, né? E nesse planejamento se define os objetivos. Por isso que vai ser importante a gente conversar na próxima aula, eu conhecer um pouco de vocês, para que a gente possa até as nossas aulas trazerem exemplos correlacionados às atividades que vocês realizam, ou, enfim, um pouco da vida de vocês que eu ainda não os conheço, né? Enfim, definir esses objetivos, atividades e recursos. E para que eu possa definir esses objetivos, atividades e recursos, eles serão feitos dentro de um processo de planejamento bem elaborado, porque é uma ferramenta de suma importância para a organização planejar o seu futuro. Organização. O que é a organização? É o processo de dispor. Essa organização aqui, pessoal, não é organização empresa. Não é organização empresa, é organização no sentido mesmo de organizar. Eu estou precisando organizar minha vida porque eu preciso tomar decisões disso. Se organiza-se para tudo, né? Então, é esse tipo de organização que eu estou citando. Então, a organização é o processo de dispor os recursos em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. Como assim? É o processo de dispor os recursos. Eu já tenho os recursos, que são pessoas, matéria-prima e
que mais, pessoal? Vocês lembram? Pessoas, matéria-prima, espaço, que mais? E tempo. Vão lembrando aí do que a gente conversou no início. Então, a organização é o processo de dispor os recursos. Então, aqui nesse momento eu estou dispondo. Vamos fazer isso. Estamos organizando. Em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. Que estrutura é essa? Então, aqui eu planejei. Eu sei já o que eu quero. Eu já defini os objetivos. Atividades e recursos. Né? Então, aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou dispor os recursos. Quais são eles? Pessoas. Eu tenho matéria-prima, eu tenho o espaço da empresa e eu tenho tempo. Então, aqui eu vou fazer o quê? Dispor os recursos em uma estrutura que facilite a realização dos objetivos. Objetivos, pessoal, é tudo na vida de todo mundo e não é diferente na vida das empresas. E nessa aqui é. Tudo se tem um objetivo. Para se chegar a esse objetivo, eu preciso fazer isso. Planejar, organizar. E nesse momento da organização, eu estou dispondo esses recursos, organizando, estruturando pessoas, quer dizer, dividindo pessoas e tudo mais para que eu possa alcançar de forma a facilitar, de forma a facilitar a realização dos objetivos. Continuando, direção. E aí chega a hora de uma coisinha chamada direção. Pessoal, a direção é o processo de realizar as atividades que foram planejadas por meio da aplicação da energia física ou intelectual. Aqui ele trata muito mais do recurso chamado pessoas, né? Porque ele diz que a direção é o processo que vai realizar as atividades que foram planejadas aqui, ó. Tá vendo? Então, atividades que foram planejadas por meio da aplicação de energia física. Olha aqui nossos figurinha aqui, né? Nós temos aqui 5 pessoinhas, né? Essa traz, passa para essa para essa para essa e essa para essa. Você imagina que se as 5 delas todas fossem colocar um cubinho desse para formar essa torre, como que seria a questão de uns por cima dos outros para poder chegar lá? Seria uma desorganização. E possivelmente se teriam iria muita gente correndo ao mesmo tempo no mesmo local, criando aí um atrito, né? E consequentemente não alcançando os objetivos dentro do tempo esperado. Eles até podem alcançar o objetivo, mas seria diferente deles estarem competindo com outros iguais a esses aqui, né? Ó, fulano você leva, entrega para Beltrano, Beltrano para Ciclano, Ciclano para Ciclano e fulano vai colocar lá. Esse é o processo correto. Por que é que eu estou trazendo esse comentário? Porque a gente está falando aqui do processo de administrar. E no processo de administrar, no dia a dia, na prática, é isso. É uma empresa que se planejou com determinados líderes e chefes e, consequentemente, organizou isso, delimitou, repassou a quem vai executar para que depois possa ter os objetivos alcançados. Ok? E aí a gente chega no famoso controle, né? Procura assegurar a realização dos objetivos. Por isso, pessoal,
que o controle é importante. Por que que o controle é importante, pessoal? O controle é importante porque ele procura assegurar a realização dos objetivos. Onde é que esses objetivos foram traçados? Foram sonhados aqui no planejamento. Então não adianta nada eu ter tido o objetivo aqui, eu trago esse objetivo e organizado, né? Organizado aqui, ter repassado para outra direção, para outra subordinado, fazer com que isso fosse executado, se aqui eu não realizar o controle. Porque o controle aqui, pessoal, é o acompanhamento, né? Esse controle aqui é o acompanhamento de fazer com que aquilo que se foi sonhado lá em cima, os objetivos que foram traçados, eles possam acontecer. Porque nesse controle, pode acontecer do colaborador ele ter se desleixado, como se fala no popular, e ter baixado a guarda e não ter dado mais sequência e, consequentemente, não se vai ter o resultado que se tinha planejado no início. Então, aqui nesse momento, o controle vai chegar para o quê? O controle vai chegar para avaliar. Vamos avaliar como está. Vamos passar aqui um checklist. Fulano, você fez isso? Sim. Me traga para mim conferir. Beltrano, você fez? Me traga. E aí, não fez? Não. Então, vamos criar aqui um plano de ação, que é um dos conteúdos que a gente vai também ter dentro da nossa disciplina. Vamos elaborar aqui. Maria, vamos trazer aqui os nomes mais populares, né? Maria, você executou a tarefa que foi lhe dada? Não, porque eu tive outras atividades e não consegui. Sei. Pessoal, a gente na administração, principalmente no dia a dia, a gente tem que evitar um pouco das desculpas, né? Tem que fazer porque é prioridade, tem que estabelecer prioridades, né? E quando se fala de uma delegação de uma atividade dessa, quando chegar no controle desse para verificar e não ter ocorrido, aí é cruel, né? Então, cria-se um plano de ação, se não fez, delimita ali um tempo que possa ser compatível para se finalizar aquela atividade e depois se avalia novamente. E só assim é a história da correção. Errou, vamos corrigir, vamos fazer novamente, porque a gente tem que alcançar um objetivo e esse objetivo é para todo mundo. Aquilo que eu falei, aquilo que eu trazia aqui nesse slide, ó. Quando eu falava sobre visão, né? O que eu dizia? A gente dizia que ela tem que estar muito clara e concisa, de modo que todos a sintam. Todos quem? Todos os colaboradores. Porque se o colaborador sabe que a visão da empresa é até o ano 2025 se tornar referência na região do Vale, ele sabe que o crescimento dela é o dele também, né? Então, no momento em que ele quiser sentir-se que vai fraquejar, que vai diminuir, ele chega junto e vamos fazer, porque isso aqui é uma visão, isso aqui é algo que a empresa precisa alcançar e se a empresa vence, a gente vence junto. Então, por isso que é importante
o colaborador ou os colaboradores conhecerem a missão, né? Claro, e a visão da empresa, para que ele possa ajudar a se chegar onde a empresa está querendo. E aí a gente dá sequência sobre, quase finalizando, pessoal, sobre o processo administrativo, planejamento. E aí eu vou trazer aqui já mais esmiuçado, né, sobre o que a Venato fala sobre isso. Processo administrativo, planejamento. Planejamento, ó, nós temos aqui, ó, planejamento, nós temos organização, nós temos direção e nós temos controle, ok? Então vamos. Definir. O planejamento se define a missão, olha aí, porque a gente estudou missão. Formular objetivos, definir planos e programar atividades. Entenderam? Então, definir missão, formular objetivos, definir planos e programar atividades. Então, tudo isso aqui ocorre no processo do planejamento. Não é isso? E aí, no momento de organizar, o que vai fazer? Vai dividir o trabalho, né? Vai designar atividades. Vai designar quem vai fazer. Vai agrupar as atividades em órgãos e cargos. E vai alocar os recursos. Beleza? Então, dividir o trabalho, designar atividades, agrupar essas atividades em órgãos e cargos e alocar os recursos. Beleza? E aí então tudo isso aqui faz parte da organização dentro desse processo administrativo, conforme que é Venato. Direção. Designar as pessoas, coordenar esforços, comunicar, importantíssimo. Pessoal, é de suma importância que as pessoas hoje eu não sei te falar um percentual, mas em sua grande maioria as empresas hoje pecam por conta da comunicação. Comunicação é algo fundamental dentro da organização, né? E às vezes até comunicam, mas se ela não for, ela tem que estar muito clara. A comunicação tem que estar muito clara dentro de uma empresa, porque aí o colaborador vai fazer conforme ele tenha entendido sobre aquilo que lhe foi passado, né? Então, dentro do processo administrativo, quando a gente chega na terceira etapa, que é da direção, ela vai designar aquelas pessoas, vai coordenar os esforços e vai comunicar. E vai motivar. Opa, motivação. Você já deve estar pagando, não sei, se já pagaram disciplina de gestão de pessoas, né? Tem A1 e tem A2. Motivação. Aí aqui entra o RH, né? Recursos humanos. Vamos motivar o pessoal. Aí entra a questão da liderança e vamos orientar. Enfim, aqui é o momento de fazer um excelente trabalho de repassar aquilo que a direção planejou, pessoal. Porque aqui, quando a gente for estudar o que é as funções, né,
A gente vai entender o que é o tático, né? O operacional. E a gente vai ver que a alta direção, ela é o estratégico de uma empresa. Ela é que pensa, ela pensou. Então, no pensou dela, ela já tem um objetivo. E aqui alguém já organizou, né? Alguém aqui já executou, e aqui alguém vai ser comunicado para fazer. E por isso que essa comunicação, a motivação e essa orientação ela tem que estar bem clara para esse colaborador, como todos da empresa. E aí chega o momento de, digamos, antes de colher o fruto, é hora da gente controlar. Definir os padrões. Aqui dentro do processo de controle, a gente vai definir o padrão. Qual que seria o padrão? O padrão aqui seria até quantos por cento a gente avalia que aquele trabalho está bem feito? 70, 80? Quanto que a gente avalia que aquilo que foi planejado lá em cima está caminhando conforme a alta direção pensou? Então aqui vai se definir um padrão, tanto para avaliação do que está sendo feito, da própria avaliação daquilo que foi pensado, ok? Então, monitorar o desempenho, aí é hora de monitorar o desempenho, né? Trago até aqui o que eu falei sobre os percentuais, é aqui onde se vai monitorar esse desempenho, né? Avaliar como é que está o desempenho com relação àquela atividade que lhe foi repassada, né? Enfim, é um pouco disso. E aí depois avalia o desempenho e se aqui entra aquela parte do fluxograma, né? Se avaliou, se sim, desce. Se não, sobe, né? Sobe e vai lá, faz de novo. Aí aqui, ó, se essa ação corretiva ela está sendo feita porque aqui pecou na comunicação, por isso que eu digo que a comunicação é de suma importância dentro de uma organização. Porque se aqui for bem comunicado e ele executar bem, aqui a gente vai reduzir essa ação corretiva. E, consequentemente, a gente vai fazer com que aquele projeto da empresa aconteça dentro de um prazo que estava planejado, né? Porque se tem muito erro, consequentemente vai se atrasar aquele projeto. Pessoal, então, o que nós tínhamos para a aula de hoje praticamente era isso, é o início. Eu aproveito até a oportunidade para dizer para vocês que eu estou correndo atrás de uma ferramenta para a gente melhorar a questão da aula online. Essa primeira está sendo dessa forma mesmo, como vocês puderam ver aí a questão da filmagem. Mas eu acredito que na próxima terça-feira, se Deus assim permitir, a gente vai ter uma aula melhor, com interatividade, né, onde vocês possam estar me vendo, e isso facilita mais o aprendizado, digamos assim. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês por esse momento que passamos junto. Na próxima quinta-feira a gente tem um encontro, né, onde a gente vai tirar as dúvidas. Eu vou deixar embaixo e vou mandar também no link lá a atividade para vocês fazerem a respeito desse conteúdo que a gente viu hoje. Hoje eu não me aprofundei tanto na questão da administração no sentido de fundamentos, aqueles históricos, porque eu quero iniciar no outro momento. Até porque é importante a gente agora conhecer esses conceitos, né? Esses conceitos que são importantes, como organização, missão, visão, valores, eficiência, eficácia, né? Todos eles ajudam a gente entender melhor o que a gente vem pela frente. A gente tem muita coisa para aprender e vamos aprender junto. Eu quero que vocês
deem feedback, né? Já vão começando a aprender a dar feedback sobre a aula, o que vocês esperam. Enfim, na próxima a gente vai sentar um pouco com mais atenção e vamos conversarmos, né? Tirar dúvida, sugestões, críticas. Eu estou aberto ao diálogo, tá certo? Pois então, é isso. Vou deixar embaixo e vou enviar também para o grupo lá do WhatsApp a atividade da semana, ok? Pois tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos vocês.